Meus irmãos, nesse ano de igreja nós estamos felizes. Deus tem feito coisas grandes na nossa vida. E uma coisa é verdade: nós não descremos em que Deus faça sinais, até porque Ele é muito poderoso. Isso para Ele não custa nada, custa para a gente, não é verdade? Custa para a gente. Mas assim, Deus é poderoso, Ele cura as pessoas, Ele restaura. E a gente lê bastante esse texto, e às vezes as pessoas ficam naquela eminência. Inclusive, há um tempo atrás, eu passei na frente de uma igreja e estava um versículo assim: se não verem, pois, os meus sinais, jamais crerão. E aquilo ali foi um pouco assim, me deixou um pouco perplexo. Eu particularmente, eu nem lembrava desse versículo. Aí eu falei: gente, mas esse versículo vai tão contra ao que eu penso, então eu devo estar errado. Aí eu fui para casa e fui ler o texto. E aí a gente vai comentar um pouco isso mais lá na frente. Aí eu falei: não, a igreja não conseguiu ter a dimensão correta do texto. Soltou o versículo ali e a coisa a coisa ficou solta ali. A verdade é que às vezes quando a gente prega, parece dar a impressão que a gente não creia no poder de Deus, que a gente seja de uma linha quem estuda teologia aí sabe que existe o cessacionismo, que são alguns grupos de cristãos que acreditam que, por exemplo, que o dom de línguas parou, que o dom de profecia, que o dom de cura, que sinais e prodígios parou, porque eles acham que isso foi específico para Atos, porque na descida do Espírito Santo era necessário algo impactante para que as pessoas pudessem crer. Bem, eu não acho na Bíblia nenhum respaldo que me diga por que o Espírito Santo pararia de fazer. Até porque ainda hoje há pessoas que necessitam de serem confrontadas, de serem impactadas. A questão de longe não é essa. E às vezes, uma vez eu conversando com um pastor amigo meu, ele falou assim, eu falei assim: não, a gente quando pastor, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala no altar, porque a gente não pode gerar uma crise na igreja. É claro que a gente vai errar, isso é óbvio. Isso é óbvio. O único momento da pregação que eu tenho certeza que eu não estou errando é quando eu estou lendo a Bíblia. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu falei: opa, não estou errando. Por exemplo, agora eu já estou tenso, porque há em mim o perigo de errar. Porque muitas coisas que eu vou falar são coisas das minhas reflexões. Pastor, mas isso não é canal de Deus? Óbvio. Mas o próprio apóstolo Paulo na Bíblia, ele vai ter texto que vai dizer assim: olha, digo eu, não o Senhor. Ele confessa que não era Deus falando, era a opinião dele. A Bíblia não, eu falei isso na nossa igreja hoje de manhã. A Bíblia não é um livro mal intencionado que quer nos apresentar a história de super-homens. Não é. Tanto não é que a Bíblia não escondeu a falha do caráter de Davi, do seu adultério, do seu assassinato de Urias. Não escondeu a cisão de Paulo com Barnabé, com Marcos. Não escondeu em momento algum. Não escondeu a falha de Moisés quando não circuncidou seu filho. A Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Não escondeu a história da família de Jesus. Está na família de Jesus uma prostituta, um assassino. Está Judá, que se deitou com a própria nora, Tamar. E pior, não foi só uma questão de adultério, foi uma questão de adultério ligada a paganismo. Porque ela estava se fingindo ser uma prostituta cultual. Você olha assim: eu queria tanto ser na família de Jesus. A família de Jesus só tinha tralhas, irmãos. Olhando pelos olhos humanos. Um pior do que o outro. Tu vai descendo. Se você pegar Mateus 1, só tem figura estranha ali, meu irmão. É cada coisa. Você fala assim: irmão, se você tivesse relação sexual com a sua nora, ai pastor, cruz credo, mas Judá teve. Mas Judá fez. E ainda queria apedrejar ela. Então assim, a Bíblia não faz questão, não é a intenção da Bíblia mostrar assim: não, sejam perfeitos, que aqui está. Não, a Bíblia um monte de homens faz. A mensagem da Bíblia é que da mesma forma que Deus fez com eles, Ele pode fazer conosco também. E também não quer trazer peso sobre nós, porque muitos desses homens, inclusive, estão na galeria dos heróis da fé. São louvados. São louvados. No final do texto vai dizer que esse mundo nem era digno da presença deles. E olha que eles eram pessoas muito complicadas. É isso aí. Onde nosso Abraão, pai da fé, fingiu que a mulher dele não era a mulher dele. Jacó fez a mesma coisa. Não, diz que tu é minha prima. E olha que é o nosso pai da fé, irmão. Olha como é que a coisa assim. Então assim, eu não. E aí quando eu falei com ele, eu falei assim, então, por exemplo, uma vez eu estava orando aqui em Sulacap, e a gente sempre ora pelos enfermos. E aí na hora que eu ia falar assim: Senhor, cura, porque a tua palavra diz que o Senhor levou as nossas. Isso veio na minha cabeça. O Senhor levou as nossas enfermidades sobre si. O Senhor levou as nossas enfermidades. Só que antes de eu falar, eu olhei para os meus irmãos
mãos assim, eu fiquei assim. Eu falei, aí é assim dentro da minha cabeça, assim, isso é orando e a cabeça fazendo. Eu falei, não, peraí. Aí eu pensei assim, mas como é que eu posso falar isso se tem gente que é doente e não é curado? E orando, né? E aí eu falei, não, aí eu vou orando outra coisa e vou pensando, né? Falando uma coisa e pensando outra. Aí esse meu amigo falou assim, então você não falou? Eu falei, não falei. Ué, mas você não crê que Jesus Cristo cura? Eu falei, creio. Mas eu não creio que esse texto esteja falando sobre enfermidade. Porque eu falei para ele assim, porque se o texto diz que Jesus levou as minhas enfermidades, logo, se o sacrifício dele foi perfeito, nenhum crente deveria ficar doente. Entende? Foi assim, então, ou se o crente fica doente, o sacrifício dele não foi suficiente. Porque como assim ele levou a minha enfermidade e tem crentes que ficam doentes e crentes que inclusive morrem por causa de certas enfermidades? E ele falou assim, não, Sam, mas ele levou, mas às vezes ele cura se ele quiser. Eu falei, não. Aí eu até brinquei com ele, falei assim, toma aqui meu celular. Isso aqui tá teu celular. Eu vou pegar e vou levar para casa. Só vai chegar em casa com o teu celular? Ele, claro que não, porque você levou ele para tu. Eu falei, então, se levou. Se Jesus Cristo levou a minha enfermidade, levou, eu não tenho como carregar ela. Aí ele falou assim, então esse texto está falando de quê? Ele falou assim, está falando sobre a falha do nosso caráter, a nossa enfermidade da alma, a nossa degradação enquanto homem, a nossa doença do pecado. É isso. Foi isso que Jesus levou sobre si, até porque ele não poderia me prometer cura para todas as doenças, porque não foi retirada a maldição sobre nós. A alma que pecar certamente morrerá. Todos nós aqui morreremos. Todos nós morreremos. A Ana Paula me mandou uma imagem que eu vou fazer uma camiseta para mim, uma caveira com uma foice, escrito assim, viva como se você fosse morrer, embaixo, porque você vai. Todos morreremos. Isso não foi tirado de nós. A alma que pecar. Então Jesus Cristo jamais na cruz poderia estar negando a sua própria palavra. Todos nós aqui iremos morrer. E aí nessa coisa, então assim, eu creio no poder de Deus. Eu creio, se não cresce no poder de Deus, não seria um filho dele, não seria um cristão. Mas a questão é que esse texto, primeiro, ele se adequa a um tipo de igreja, não é qualquer tipo de igreja. Nós acabamos de ler aqui que essa igreja, ela é dinâmica, é uma igreja que vai, é uma igreja que segue, é uma igreja que parte, é uma igreja que estende a mão. E é uma igreja tão dinâmica que a Bíblia diz que os sinais não acontecem no meio desse povo. A Bíblia diz que os sinais os seguem. Onde essa igreja vai, os sinais vão acontecendo. E isso bate contra, muitas vezes que a gente vê pessoas que vão para lá e para cá, às vezes dá até me lembra a música do Roberto Carlos. Desculpa eu cantar a música do Roberto Carlos aqui, mas quando vai dizer assim, como esta nuvem branca, esse povo não sabe para onde vai. Quem pode dizer esse caminho certo? É você, meu pai. E hoje nós vemos essa realidade da igreja, pessoas flutuando de um lugar para o outro. E ó, lá o pastor, uma bênção, ele orou e a pessoa estava com esporão e foi curada. Caramba, lá o pastor ora e o esporão é curado. Não, mas o outro lá orou e o aidético foi curado. Ah, não, AIDS não. Esporão até vai, mas pô, AIDS? Não, então eu vou lá e curar AIDS. Aí você fica sabendo que tem um que ora e o morto ressuscita. Aí você vai lá para o que ora e o morto ressuscita. Ah, não, gente. Tudo bem, esporão vai, AIDS vai, mas ressuscitar, até que você ouve falar de um cara que ora e faz chover. E as pessoas ficam indo assim, ó, para lá e para cá, atrás dos sinais, mas na verdade a Bíblia diz que são os sinais que vão atrás de nós. Não somos nós, seguidores de sinais, como esse pessoal do filme aí, que esse pessoal que persegue tufão, furacão. Ah, vai ter uma tempestade, pessoal, e corre atrás para ficar tirando foto de furacão. Cada um com o seu prazer, né? Não dá para entender. Se eu ouvir de um furacão, eu vou me esconder. Tem gente que vai para trás dele. Tá tranquilo, sem problema nenhum. Mas essa igreja é uma igreja dinâmica. E aí, em contrapartida, a gente percebe que muitas das pessoas que vivem em função de que o milagre aconteça o tempo todo, geralmente são crentes passivos, letárgicos, que ficam sempre na igreja, porque assim, não, eu vou lá na igreja porque algo vai acontecer. E senta como se estivesse sentado num restaurante, num cinema. Não, deixa eu ver o que Deus faz. Quando, na verdade, o sinal só acontece no meio de uma igreja que é muito ativa. Ela é tão ativa, que ela nem às vezes se preocupa se o sinal vai acontecer ou não. Os milagres vão acontecendo e a coisa vai assim. E aí às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou lá fazer a campanha, não, eu vou ser curado, não, eu vou lá orar. Na verdade, não é isso que o texto diz. O texto diz que os sinais acompanhariam aqueles que vão, aqueles que estendem a mão para ajudar, aqueles que creem. O sinal vai atrás, dá um problema para esse milagre, para acompanhar um tipo de igreja assim. Agora, a Bíblia diz também que o sinal, ele não é o evangelho, ele também não é a palavra. E nem tem o mesmo peso da palavra, ele é menor do que a palavra. O sinal, ele só corrobora pela
para a palavra. Volte comigo de novo no texto. Marcos 16. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Então presta atenção. Os sinais vão acompanhar quem? É quem crê. Não é primeiro vem o sinal, depois eu creio. Não, eu creio. E aí o sinal, ele vai e me acompanha. Você está conseguindo compreender, irmãos, até aí? Então assim, não é o nosso estilo aqui. Tem igreja que faz? Tudo bem, cada um com o seu mistério. Mas não dá, eu não consigo compreender o que nós falamos aqui de manhã. 2019, nós estamos em 2019. Muita gente morreu, irmão. Muito crente foi para a fogueira. Muito crente foi decapitado. Muito crente foi para a forca. Para que um dia essa palavra estivesse aqui nas nossas mãos. A gente acompanha na internet lugares que sofrem por não terem a palavra. Que sofrem, que são perseguidos. Então eu não consigo compreender o Espírito Santo diante de tudo isso que Deus fez para fazer com que a Bíblia estivesse na nossa mão, que eles nos colocassem num culto onde a palavra não tivesse prioridade. Como assim? Tudo pode acontecer, mas há uma história envolvendo isso aqui, para que isso hoje esteja disponível para mim e para você. Como assim Deus vai falar, olha, Deus agiu tanto que nem deu tempo de pregar? Como assim? O Espírito Santo não faria isso. Se aconteceu, foi falha nossa. Foi falha nossa. Por exemplo, hoje o culto acabou tarde, falha nossa, falha minha. Não foi o Espírito Santo, eu não posso chegar aqui, tá vendo? Deus operou tanto que nem deu tempo de pregar. Não, foi a falha minha. O culto começou tarde. Vamos lá. E eu quero fazer um apanhado aqui a respeito de alguns sinais que aconteceram na Bíblia. Primeiro eu quero falar em João, versículo 4. João, capítulo 4. Você coloca para mim? Isso. Tá aí? Eu quero falar sobre os samaritanos. João 4. João 4, 39. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Primeiro vamos entender, quem são os samaritanos? Quando as 12 tribos se separam, há uma cisão por causa de Jeroboão e Roboão. Roboão, filho de Salomão, vai quebrar o reino de Israel. E aí Jeroboão vai carregar 9 tribos para o reino do norte. Roboão vai ficar com 3 tribos no reino do sul. O reino do sul, que se chamava Judá, vai cativo para a Babilônia. O reino do norte, ele não é cativo, ele sofre um exílio, mas ele não vira escravo. Os assírios dominam o reino do norte, mas eles continuam a vida dele lá. Só que aí esse povo começa a se misturar, tanto no DNA, que eu digo relações sexuais mesmo, começa a nascer filhos de judeus com assírios, e também nas práticas pagãs. E aí, daí nascem os samaritanos. Hoje os samaritanos moram no território da Cisjordânia, ali na Palestina. Você vê como é que essa cisão, ó, já vem de muito tempo. Na verdade, vem até de Jacó e seu irmão. Então assim, preste atenção. Como o judeu ele era muito preconceituoso em relação à questão do próprio DNA. Eles diziam, não, os samaritanos é de uma linhagem misturada. São filhos de judeus com assírios. Então, desde lá, os samaritanos não se davam com os judeus. Bem, Jesus aqui está diante dos samaritanos, não são judeus. As 9 tribos desaparecem, a tribo de Israel desaparece, o que fazia Israel desaparece. E aí Judá, que é a última tribo, por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá, que é a última tribo, para não deixar o nome de Israel desaparecer, reclama o nome de Israel para si. E aí se torna novamente Israel, porque Israel desaparece. E aí Judá vai lá, por isso que ele é o leão da tribo de Judá, ele vai lá e traz o nome de Israel para si. Bem, Jesus está aqui agora diante do samaritano. O que no versículo 39 vai dizer? Os samaritanos creram, muitos samaritanos creram nele. Tem algum sinal aqui acontecendo? Não tem. Eles só creram na sua palavra. No versículo 40 você vai ver que por eles crerem em Jesus,
por causa da palavra de Jesus, o que eles falam para Jesus? Jesus, fica com a gente. Fica aqui com a gente. Eles convidam Jesus a estarem com ele. No versículo 41, outros samaritanos vão crer. E aí no versículo 43 e 44, Jesus desce para Galileia, lá em direção ao seu povo. E aí a primeira coisa que Jesus faz, se lamenta. E ele vai dizer, caramba, o profeta não tem honra na sua casa. Porque ele acabou de sair da terra dos samaritanos, povo que os judeus desprezavam, foi recebido com carinho, eles creram na palavra, eles pediram para que Jesus ficasse com ele, só que Jesus se retira e quando ele chega na sua terra, Jesus fala, como pode? O profeta não tem honra na sua casa. No versículo 45, os galileus só receberam ele por causa dos... Diz que os galileus só receberam ele por causa dos sinais feitos em Jerusalém. Os galileus olharam, opa, esse aí é o cara que transformou água em vinho, vamos receber ele. Vão receber ele porque ele fazia milagre, porque ele fazia cura. A gente percebe isso em muitas igrejas. Se a gente não vigiar, isso acontece aqui também. Ou a igreja tem um momento, por exemplo, a gente tem um público de quinta-feira aqui. Aí eu vou trazer, sei lá, trazer um cara, um pastor famoso, pastor Silas Malafaia. Aí chega aqui, tá cheio. É o mesmo comportamento. Vou trazer o João Ribe Palharini, enche. Aí eu vou fazer assim, uma conferência profética. Conferência profética. Silas Malafaia. Deixa eu botar 3 pessoas aqui que não tem nada a ver. Silas Malafaia. Qual do Campinho, gente, em português? Miguel Ângelo. E o pastor Sandro. E enche. Aí depois, enche. Aí dá, pastor Sandro, tudo bem. Não, a questão não é comigo, nem é com eles. A questão é que o comportamento ainda é o mesmo. Tem culto que vai ter cantor. Não vai ter cantor, o comportamento é o mesmo. A gente ainda continua com os mesmos vícios. No versículo 47, um homem chega para Jesus e fala assim, Jesus, cura o meu filho. Pedido legítimo, irmão. Nenhum pai vai ficar passivo ao ver o seu filho morrer. Nenhum pai. E aí no versículo 48, Jesus vai se lamentar. E essa foi a incoerência do pastor que botou esse versículo no letreiro. Porque o versículo não é, se não verem nenhum sinais, jamais crerão. Quando esse homem, Jesus, entra numa terra que ele não é bem recebido, só é recebido por causa dos seus milagres, aquele homem diz assim, Jesus, cura o meu filho. Aí Jesus vai e fala, caramba, se não virem os meus sinais, jamais crerão. Isso é um lamento de Cristo. Isso não é uma afirmação propositiva. Não é algo que Jesus está se alegrando. Tanto é que se você continuar o texto 49, aquele homem vai dizer assim, Jesus, vamos para minha casa, meu filho está morto. O texto vai dizer que Jesus se recusa com ele. E o que Jesus disse? Pode ir, teu filho está curado. Pode ir, teu filho está curado. Jesus não quis ir. Jesus não foi com aquele homem, porque Cristo não quer se relacionar conosco pelas suas manifestações de poder. Não quer. Isso aí fica bem claro na passagem de Abraão e Ló. Quando Abraão está com Sara, eles são estéreis, quantos homens descem? A Bíblia vai dizer. Quantos homens? 3 anjos. 3 anjos. 3 anjos vão para Sara. Aí, da tenda de Abraão e de Sara, eles partem para Sodoma para livrar Ló. Eles saem dali e vão para lá. Quem é que vai livrar Ló? Quantos homens vão para lá? 3, 2. Só os anjos vão. O anjo do Senhor fica. Quem é o anjo do Senhor? Cristo. Jesus fala assim, vai lá e livra. Eu vou ficar aqui conversando com Abraão. Jesus não quer estar em um ambiente em que ele só é adorado pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. Pelo desejo de conversar com ele, de adorar ele. Jesus fala assim, vai lá, livra Ló. Porque ele não deveria estar lá. Ele sabia que não podia ir para Sodoma. Eu vou ficar aqui na tenda de Abraão. Mesmo Sara tendo rido e não tendo crido. Mas eu vou ficar aqui com Abraão, porque ele é meu amigo. Mateus 16, versículo 4. Vai dizer assim, esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas sinal nenhum será dado a não ser o de Jonas. E aqui a gente precisa pensar, coisa que a gente vê muito na televisão. Você é crente? Não. Quer aceitar Jesus Cristo? Quer ser crente? Não. Tá com doença? Tô. Se Jesus te curar, você se converte? Se. Não, uma coisa ruim aqui dentro. Se. Então, ó, tu vem na igreja. Jesus vai cair e depois ela vai se converter. Aí cura. E agora quer Jesus? Quero.
Não há respaldo bíblico. Não há respaldo. Jesus acabou de ser rejeitado pelo que ele é. E a proposta do pregador, já que você não quer ele pelo que ele é, pelo menos o queira pelo que ele faz. Isso é uma afronta, irmão. Isso é uma afronta. E a gente vê muito isso na mídia. Não, ó, tá vendo? Senhor, mostra para ele que tu és vivo, para que ele te conheça. Mas Deus precisa disso. E ele vai dizer aqui, olha, uma geração perversa e infiel pede um sinal. Só que Jesus vai dizer, para os perversos e para os infiéis, o único sinal que eu vou dar é o de Jonas. Porque assim como ele ficou 3 dias dentro de um ventre, o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra e ressuscitará. Este é o único sinal necessário para uma geração infiel. Qual é o sinal que o ímpio, que aquele que não conhece a Deus, precisa ver? O sinal de Jonas, de um Cristo que ressuscitou e que salvou a nossa vida, meu irmão. É este sinal que eles precisam. E aí você vai entender mais para frente por quê. Mateus 11, versículo 4. Aí você vai dizer assim, poxa, Sandro, dá a impressão que você está pregando contra o milagre. Não é. Mateus 11, versículo 4, quando João Batista está preso, e João Batista profetizou sobre Jesus, conversou com Jesus dentro do ventre, sabe aquela história toda, eram primos. Quando ele está lá na cruz, porque foi ele que preparou o caminho, e ele já percebe que a sua vida está findando, ele fica com uma angústia dentro de si. Caramba, será que é ele o Messias? Será que é ele o Messias? E manda alguns discípulos lá. E ele fala assim, pergunta para ele, isso aqui é muito legal, né? Pergunta para ele se é ele que é o Messias. Uma palavra só bastaria. Poderia ser, e se não fosse? Mas João Batista, ele cria. Isso é óbvio. Porque se ele não cresce, ele não se contentaria com a resposta. Isso é lógico. Mas ele fala assim, pergunta lá para ele, só para eu morrer em paz, se é ele o Messias. Os discípulos de João Batista vão lá. E aí quando eles encontram com Jesus, ele fala assim, João Batista está perguntando se você é mesmo o Messias. E aí João Batista assim, olha, fala para João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem e o evangelho é pregado aos pobres. Fala isso para João Batista e ele vai entender. E aí João Batista morre em paz. Não, ele é o Messias. Amém? Só que o que a gente precisa entender é que na continuação do texto, ainda no versículo 20, Jesus a ir para Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para as cidades onde ele mais manifestou milagres e sinais e se lamenta pelo fato deles não se arrependerem. E se há um problema no milagre, eu vou te falar qual é o problema do milagre. Está no versículo 21 e versículo 23. Quando Jesus vai dizer, olha, ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim. No versículo 23 ele vai dizer, ai de ti Cafarnaum. Porque foram os lugares que mais Jesus fez milagre. E foram os lugares que mais ele foi rejeitado. E aí Jesus vai dizer, se em Sodoma, sabe que é Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, que quiseram estuprar os anjos. Se em Sodoma tivesse sido operado os sinais que foi operado no teu meio, eles de certo se converteriam. Mas saiba você, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, que haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma do que para você. Se há um problema no milagre, é que o milagre presenciado agrava a nossa condição diante de Deus no dia do trono. É a gente chegar assim para Deus, ó, eu vi um milagre, meu filho foi curado, ó, minha esposa foi curada, eu tive um livramento, eu fui um assalto, muita gente morreu, não morri. E aí eu me desvio e falo assim, ué, você não me serviu por quê? Ah, Senhor, porque eu fui fraco. Como assim? Como assim? Eu curei tua filha. Você viu fazendo morto ressuscitar. Você viu fazendo cego ver. Você viu fazendo surdo ouvir. Você viu fazendo coxo andar. Você viu restaurando famílias. Como assim você não creu em mim? Eu te dei sinais, o rigor será maior. Quer ver milagre, irmão? Amém? Eu também. Só não esqueça que isso aqui, ó, está sendo acumulado aqui, ó, no teu ombro. Tu vai com todas essas visões para diante de Deus no dia do trono. E aí você fala assim, Senhor, eu não criei, porque quando creu, fiz muito, te mostrei muito, te dei muitas realizações das suas orações, como assim tu não creu? Porque se fosse alguém que eu tivesse feito, tudo bem, mas para você eu fiz, eu te mostrei o meu poder. Como assim você chega diante de mim dizendo que falhou, que ficou em dúvida do meu poder, da minha existência?
João 6, agora com o povo. No versículo 1 e 2, a gente vai perceber que o povo está correndo atrás de Jesus para lá e para cá. No versículo 14 vai dizer que eles viram o sinal e aí disseram que ele era o profeta verdadeiro. Não, olha, tá vendo o sinal que ele faz? Ele é o profeta verdadeiro. E aí a gente vai ver montes de letreiros, lugares. A mão de Deus está aqui, porque aqui pessoas são curadas. Eu não gosto de falar isso, porque existem muitas igrejas aí em que às vezes não acontece cura, não é chamado para aquela igreja. A mão de Deus não está lá? A mão de Deus não está lá? Eu posso dizer isso? Não posso. Não posso nem dizer que a mão está onde há cura. Não posso. Ué, pastor, mas foi curado, Deus está lá. Não sei. Não sei se foi Deus. Não sei. Ué, Sandro, mas só Deus cura? Quem falou? Está na Bíblia? Não, a Bíblia está falando que Deus cura, mas não está falando que só Deus cura. A Bíblia diz que nos últimos dias o anticristo manifestaria sinais que se inclusive enganaria até os eleitos. Vai rolar sinal, meu irmão. A torta é a direita. Vai chover sinal na terra, meu irmão. Vai chover sinal na terra. Deixa eu te falar, existe um pastor africano, esqueço o nome dele, tem uma barba desse tamanho assim, ó. Tu sabe o que é um homem andar para umas campinas ali na África e falar assim, olha, 3 horas, lugar que seca, e virar assim, olha, leve os guarda-chuva, vai chover. Esqueci o nome dele. E ele virar assim, ó, Senhor, estamos aqui, pode mandar chuva aí, chover? Tem noção do que é isso? Aí você vai dizer, caramba, Sandro, ó, então é um santo homem de Deus. Não é, maior herege. Diz que é a reencarnação de Elias. Como é que resolve isso? Como é que resolve isso, irmão? Um herege que diz que é a reencarnação de Elias e que diz que ele é uma das 2 testemunhas. Vira para o céu e diz, chova, e chove. No meio de um terreno descampado. Aí eu vou e falo, não, como é que o cara manda chover e chove? Eu não vou dizer que esse cara é de Deus. Ele não é. Ele não é. Se entende? Compreende? E aí o povo vai dizer, não, ele faz sinais. Ele é o profeta verdadeiro. E aí no versículo 15, isso é muito legal. No versículo 15, como eles viram que Jesus fazia sinais, não, esse cara aí, ele faz sinal, então ele é o profeta verdadeiro. Ele chega a Jesus, a gente quer te coroar rei. A gente quer que você seja nosso rei aqui. Só que Jesus já tinha deixado bem claro, meu reino é desse mundo. Meu reino não é daqui, foi trabalhado isso de manhã. Meu reino não é daqui. Eu não quero ser rei daqui. Eu não quero ser daqui. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus se retira, ele não aceita essa proposta. As pessoas querem Jesus para coroá-lo rei aqui na terra. Jesus me abençoa. Jesus faz bombar meu casamento. Jesus me dá uma mulher bonita. Não tem problema nenhum não pedir mulher bonita. Claro que é para quem é solteiro, óbvio, né? Jesus me dá um marido bonito. Jesus me dá um emprego. As pessoas querem coroar Jesus para que o reinado dele execute somente aqui na terra, quando não é isso que ele veio fazer. Não estou pregando a ideologia da pobreza, que você tem que ser pobre, não é isso. Miserável não, mas o reino dele não foi para essa terra. E hoje nós vivemos o evangelho assim. Não, eu não resolvi meu problema naquela igreja, eu não prosperei, então eu vou para outra. Não, então eu vou para outra. Então pronto, porque as pessoas querem resolver os seus problemas da terra. Querem que Jesus seja o rei dela na terra. Não, Jesus é o meu rei, mas para resolver meus problemas aqui, sequer pensam na eternidade. E aí no versículo 23 ao 25, a gente vai perceber que as pessoas estão ali atrás, ó. Elas estão atordoadas. Jesus transformou água em vinho. Vamos lá, atravessa o mar da Galileia. Ih, Jesus não está aqui. Vai para o outro lado. Ficam lá e aí se você vê o texto, dá a impressão que são pessoas famintas por Jesus. Caramba, olha, eles vão para lá e para cá, pega barco, vadando, vão atrás de Jesus. Só que elas não estavam famintas por Jesus. No versículo 26 ele vai dizer isso. Olha, Jesus fala assim, ó, vocês me seguem, não é por causa da minha palavra, é porque onde eu estou não falta pão nem vinho, nem peixe. Porque vocês sabem que eu tenho o poder para multiplicar pão. É por isso que vocês vêm atrás de mim, porque sempre vai ter o que comer. Primeiro já está fazendo uma crítica que é uma galera que não gosta de trabalhar. Vou começar por aí. Vamos fazer a campanha de prosperidade. Ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer enriquecer, mas ninguém quer trabalhar. Quer enriquecer na base do milagre. Tudo bem, pode acontecer. Dificilmente. Tem que trabalhar, meu filho. Trabalhar. Quer ficar lá o quê? Só de campanha em campanha? Não dá. Ah não, passei a madrugada toda orando para Deus me prosperar. Aí orou tanto de madrugada que perdeu a hora, foi para o emprego, foi demitido. Não, irmão. Tem que trabalhar. Tem que viver a vida da terra. Jesus vai dizer, olha, vocês estão me seguindo só porque eu dou pão e peixe. No versículo 29 vai dizer, Jesus vai dizer, vocês precisam crer
é no que foi enviado. No versículo 30, ele vai dizer assim, ele diz para Jesus: mas por que a gente vai crer em você? Isso é muito confuso. Eles vão até Jesus, atravessam de um lado para o outro por causa do sinal. E aí ele fala assim: vocês precisam crer em mim porque eu sou o pão. E aí no versículo 30 eles vão dizer assim: que sinal fazes tu para que creamos em você? O que opera tu? O que opera? O que você faz de tão significativo assim? No versículo 31 eles vão dizer, vai dizer que eles creram em Moisés por causa do maná. Isso aqui é outra coisa louca. Outra coisa louca. Teve 10 pragas, teve as pragas do Egito, teve a coluna de fogo, teve a nuvem, teve o mar se abrindo, teve a pedra jorrando água, teve, meu irmão, foi sinal, descobriram, a dar com pau, que era muito sinal, meu irmão, era muito prodígio acontecendo. E aí eles vão dizer assim para Jesus: não, a gente crê em Moisés porque Moisés deu o pão. Só lembraram da comida, meu irmão, só do pão, do maná. E aí Jesus vai dizer: não, não foi Moisés, quem deu o pão foi meu pai. Eu sou o pão da vida. E aí no versículo 34 ele vai dizer assim: então me dá esse pão. No versículo 35 Jesus vai dizer que ele é o pão. No 36 ele se lamenta da incredulidade. No 37 ao 38 Jesus vai dizer que o pão que desce do céu não desce para matar a fome, ele desce para realizar a vontade do Pai. Compreenda aqui, você vai entender. Ué, Sandro, mas ele não diz que aquele que come jamais sentirá fome? Diz, só que o centro não é esse. O centro não é esse. Preste atenção. Eu sou o pão da vida. Quem come jamais sentirá fome. Só que ele vai dizer que o pão da vida desceu para fazer a vontade do Pai. E lá na frente ele vai dizer que a vontade de Deus é que o homem se converta. Aí a gente consegue compreender que nem só de pão vive o homem, mas da palavra, o verbo que procede da boca de Deus. Esse é o pão. É esse o pão que sustenta a minha vida. E o que esse pão faz me leva à eternidade. E é por isso que eu subsisto. E é por isso que eu permaneço. Porque eu não sou alimentado por maná. Eu sou alimentado pelo pão da vida, que desceu para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Sustentar a minha vida até a chegada dele no seu trono. É isso que o pão faz. É isso que o pão da vida vai fazer. Lucas 17, do 11 ao 19, é uma prova clara de que sinais não fazem muita coisa na vida. 10 leprosos. Jesus fala assim, a Bíblia diz que Jesus entrando na cidade, aqueles 10 leprosos começaram a gritar: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus nem cura eles. Jesus fala assim, ó, vai lá, lava e se apresenta para o sacerdote. Eles saem correndo, não falam nem obrigado, valeu cachorro, nada disso não, vão embora. Só que no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que ao olhar para si e para os outros, percebe que foi curado. No caminho, entende? No caminho, não foi nem diante de Jesus. Vai lá e se apresenta: caramba, fui curado, vou voltar, vou agradecer a Jesus. Os outros 9 não voltaram nem para contar a história, meu irmão. 10 foram curados, só um voltou para agradecer. Só um, meu irmão. É triste ver que o povo ainda é o mesmo. É o mesmo povo do Egito. É o mesmo, irmão. Não é novidade. Às vezes eu fico olhando assim, cara, como é que pode? Como é que pode? Deus não mudou, mas infelizmente o povo também não mudou. É o mesmo povo do Egito. Quer crer em Jesus apenas por causa dos sinais. Lucas 17. Lucas 17, do versículo 20 ao 24. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: meu reino não vem com visível aparência, nem dirão, ele ali, ou está lá, porque o reino de Deus está dentre vós. E a gente vê na placa, Deus está aqui. Não, Deus está aqui, ó. É aqui. Quando a gente vai fechar essa igreja aqui daqui a pouco. Deus vai com a gente, irmão. Ele não vai ficar aqui. Isso aqui é tijolo. Isso aqui é tijolo. Eu falei uma vez, eu falando com o irmão, ele: não, olha, eu jamais mentiria porque eu estou no altar. Eu estou no altar. Aí eu virei para Mateus e falei assim, ele está falando do tijolo mesmo?
Que meu coração é o altar. Não é isso aqui, irmão. Isso aqui é tijolo. Isso aqui é ferro, isso aqui é concreto, isso aqui é piso. Meu coração é o altar. O reino de Deus está dentro de nós. A seguir dirigiu-se aos discípulos e disse: virá o tempo em que desejareis ver os dias do Filho do Homem, não o vereis, e vos dirão: Deus está ali, Deus está aqui, ou Deus está lá. E Jesus vai dizer: não siga, não vão atrás, porque o meu reino não vem por aparência. O meu reino acontece é aqui, não é fora. Um evangelho de sinais, baseado em sinais, é um evangelho de dispersão, de entretenimento, de aparência, de ostentação. Só não é evangelho. Porque o evangelho não é sinal. O evangelho manifesta sinais. Os sinais creem, mas sinais não é o evangelho de Deus. Não é. Sandro, o que é o evangelho então? E eu vou terminar agora. Romanos 14, 17. Vou terminar agora, que eu digo assim, nesse momento, né? Romanos 14. O evangelho é crer nesse texto aqui, ó. Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para mim, o evangelho é crer em 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 4. Pode pôr para mim aí, Liriel, para a gente acelerar. 2 Timóteo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Vai. E o que há em mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiando a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O evangelho é não se embaraçar com as coisas dessa vida. É viver nesse mundo como se não já fosse partir. Como já se fosse partir. Tu fica no ponto, irmão, e tu desenvolve uma conversa longa. Tu não desenvolve, meu irmão. Já viu como é que é a conversa de ponto de ônibus? É conversa rápida, meu irmão. Porque o teu ônibus chega a qualquer momento. Você pum, termina, pum. Você não vai desenvolver. Não, vamos conversar sobre Sócrates, o Platão. Não vai terminar. Não vai terminar essa conversa. Quem milita a boa guerra não se embaraça com as coisas dessa vida. O evangelho é crer em Lucas 17, do 24 ao 33. Ele diz que Jesus desceu, Jesus nasceu, Jesus morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Evangelho é crer em Efésios 2:8, que diz que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus. Evangelho é crer que nós somos salvos somente pela graça. Evangelho é crer em 1 João, capítulo 5, versículo do 4 ao 5. Vamos ler. 1 João 5, versículo 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. Quem é que nesse mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? Essa é a nossa fé.